Olá, mais um episódio da TV Olos, né? Meditando, momentos de meditação. E no último episódio eu dei um exercício, passei um exercício para vocês, de vocês começarem a prestar atenção na maneira como vocês andam, né? Como está a respiração de vocês e tudo, mesmo caminhando, né? Eu sempre procuro ver como eu estou no momento, né? Eu estou aqui sentada numa cadeira, na minha mesa de trabalho, e eu sempre olho como eu estou apoiando nessa cadeira, se a coluna está ok, se a parte que eu estou ocupando da cadeira está ok, se tem alguma coisa incomodando, se tem algum ponto que eu posso melhorar, porque eu vou ficar um tempo maior nessa posição. Então, eu sempre olho esse conjunto para ver como que tá a situação. Quando eu peço isso para vocês também começarem a observar você, o que o Tantra traz muito, né? Presença para o aqui e agora. O que no fundo eu quero dizer com isso? Para a gente ficar se olhando o tempo inteiro? Não, não é isso. Isso aí é só um pedaço, é só um início dessa conversa. Por quê? No início desses episódios, eu vinha falando com vocês como que a minha mente trabalha com o meu cotidiano, né? O que eu resgato, coisas que eu já sei, que já estão ali na minha história, no passado, e que flui bem para encaixar naquele momento que eu estou vivendo, e também como que as minhas sacadas do que eu vejo, né? Nada é só simplesmente a superfície. Existe um buraco maior, existe um internalizar no que está acontecendo. É lógico que tem coisas que são frugais mesmo, né? Que aí a gente não tem que ponderar com nada. Mas aquela coisa que bateu e mexeu aqui dentro, é porque é uma história que está ali se repetindo, é um processo que está ali repetindo. E isso eu gosto de estar acordada, eu gosto de estar prestando atenção no que está acontecendo, para saber até se eu estou repetindo os mesmos caminhos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos... o nosso cérebro, ele é muito ativo, né? E assim, uma sabedoria de Deus que construiu tudo isso, que a neurociência está começando a desvendar toda a riqueza que a gente tem dos estímulos cerebrais e tudo mais, né? E a gente já sabe, por estudos científicos, não é blá blá blá, que quando a gente repete ações, a gente faz comandos neurais, né, do mesmo lado, para reagir sempre aquilo, para que o corpo estiver acostumado. Tem um estímulo, reage desse jeito, porque é desse jeito que você sabe reagir. Quando a gente faz o renascimento, a respiração, no início, principalmente bem no inicinho, quando as pessoas entram num processo de renascimento, dá um bug nisso. Porque o cérebro vira e fala assim, eu não sei lidar com esse tanto de energia que você está acumulando, né? Para de respirar, distrai aí um pouco, porque tá vindo umas informações aqui que eu não compreendo, eu não sei do que se trata isso. Então, ele arranja uma coceira, ele arranja uma distração para que você interrompa aquilo que ele não conhece, aquele estímulo que ele não sabe do que se trata. Quando a gente faz as massagens terapêuticas, o que é isso? A gente vai acordar partes do corpo da gente que são tão erógenas e tão sensíveis ao toque, às sensações, e que estavam sempre adormecidas, porque numa hora de uma relação sexual, de uma busca de um orgasmo, a gente está muito preso na genital da gente, né? Então, ali, mexendo na genital, mexendo nos seios, aquele cheirinho no cangote, aquele mordiscar da orelha, aquilo tudo, são estímulos que a gente já conhece, são estímulos padrões. Só que nosso corpo inteiro é orgástico.
E pode ser que hoje essa sensação está mais acordada, mas tem essa sensação, tem a sensação aqui na região das costelas, na região atrás do joelho. A gente tem tantas partes que possam despertar um estímulo sexual muito mais significativo do que esses padrões, porque esses padrões a gente já conhece. Então a gente vai acostumando o nosso corpo ao mesmo estilo, ao mesmo padrão das coisas, né? A pavimentação ali já está formada, né? É aquele chão tranquilo, aquele asfalto liso. Só que aí também no nosso corpo tem umas partes assim que está asfaltado, mas que tem um asfalto meia boca ali que trepida um pouco mais o carro, né? Mas que, se trabalhado, eles vão alcançar esse asfalto liso também. Então, nosso cérebro é muito rico nisso. Como a gente também tem partes do nosso corpo que é estrada de chão, né? Que tem lombadas, que é totalmente natural. O homem não foi lá e não passou a régua ainda, não está liso ainda essa pavimentação, né? Tem buracos, tem pedras, tem mato, tem um tanto de coisa, tem rio para atravessar, um tanto de coisa. E a nossa história, a nossa vida, o nosso corpo, as nossas sensações são mais ou menos isso. Tem gente que vai escolher só andar onde está asfaltado, sem aventuras, aquele mesmo padrão, né? E vão vivendo uma vida prazerosa nesse sentido até onde dá. Mas às vezes começa a esbarrar com a monotonia disso. Uma vez eu já tive que ir dirigindo daqui a Brasília. Que estrada cansativa, aquela estrada larga, reta, raramente curvas, né? O asfalto é bom, pelo menos quando eu fui, o asfalto estava bom, mas vai chegando um ponto que você começa a se dispersar mais, porque nada acontece, não tem emoção, né? Não tem nada. O que você tem que controlar ali é velocidade, é saber se tem a possibilidade de alguém entrar na sua frente, né? Porque você quase viaja sozinho a maior parte da estrada, e se você vai ter tempo hábil de frear, porque querendo ou não, você acaba excedendo na velocidade, porque tá aquela pista reta, né? Aquela coisa longínqua, reta, né? Quando faz uma curva, as curvas não são curvas pronunciadas, são curvas que você vai desenhando e você tem visão do que tem, porque não tem morro, né? O tipo de solo, o tipo de vegetação que tem lá é plano, então dá para você ver bastante coisa, né? E isso dá uma monotonia, dá-se um estresse danado, que a gente fica rezando para um posto chegar, e quando chega um posto, a gente já vai abastecer com água, para ver como é que está o nível da água que você já levou, porque é lógico que eu carrego água para tudo quanto é lugar que eu vou, né? E ver, abastecer o carro, para se faltar gasolina, você está no meio, você está no esmo, você não tem opção, porque posto, custa chegar a um posto, né? Não tem tantas cidades no meio da estrada, perto da estrada, então você fica muito isolado. E aí vai levando uma vida ali até se chegar no seu destino, né? A vida da gente pode ser essa estrada Belo Horizonte, Brasília, não sei em outros estados, Brasília, como é que é a estrada, estou falando daqui de Minas para Brasília, de Belo Horizonte para Brasília. Aí tem as outras estradas, tipo aqui, Fernão Dias, né? Fernão Dias, estrada pavimentada super legal, tem os pedágios para passar, mas tem um trânsito intenso, né? Então você está ali aproveitando uma pavimentação super legal, né? Tranquila, que dá para você desenvolver em termos de velocidade, mas você tem que estar atento o tempo inteiro, porque você não está sozinho, você está com outras pessoas, tem um fluxo indo, raramente você tem o encontro do fluxo contrário, né? Você vai direto, sempre com o mesmo fluxo, né? Os carros todos indo na mesma direção,
Então ali você tem uma harmonia, mas você está atenta, você está prestando atenção no que está acontecendo. Mas é uma paz, né? Mas também tem as estradas meia boca, né? Principalmente nesse período de chuva. Vai para o Espírito Santo, daqui de Minas para o Espírito Santo. Estrada às vezes tem bastante buraco. Tem um tempo que eu não vou para o Espírito Santo, então eu não sei como é que tá a realidade. Mas eu já peguei essa estrada assim que, pelo amor de Deus, é ter que parar o carro no meio da pista para você entrar dentro do buraco, porque se você for direto, você acaba com a suspensão do carro. E aí você sai do buraco lá na frente e vamos andando, né? Então são as coisas que a vida leva. E tem também as estradas, quando a gente vai para o interior, né, que sai das rodovias federais e pega as estaduais, que algumas são pavimentadas e outras não são. São estradas de chão, dia de chuva tem lama, tem tudo isso. Mas ali você tem uma paisagem exuberante, você está vendo pasto, você está vendo o gado no pasto, você vê cavalos, você vê árvores, você vê pássaros, você vê montanhas, tem uma riqueza no entorno, mas a estrada requer atenção, requer cuidado. Você não pode desenvolver uma grande velocidade nessas estradas. E isso dá esse prazo de você observar todo esse entorno, de respirar um ar mais puro, de estar sentindo meio integrada com essa natureza. Então a vida da gente tem esses vários tipos de estrada também. E tudo isso depende da consciência que a gente tem para poder andar nessa pavimentação que a vida nos oferece, né? Se a gente for andar sempre no sentido Belo Horizonte, Brasília, você vai chegar no seu destino, na grande maioria, né? Que às vezes você pode exceder demais na velocidade, capotar o carro, porque é um simples degrau que você pega, dependendo da velocidade, você capota esse carro, né? E tudo, mas você se aventura um pouco mais. Mas é uma vida monótona, sem emoções, é aquela coisa sempre já sabendo o que está esperando. Então, quando a gente pensa, principalmente o Tantra chama, acorda a gente para isso. Quando a gente pensa nos prazeres do nosso corpo, em como a gente reage aos prazeres do nosso corpo, ele pede para a gente sair dessa zona de conforto. Ele pede para a gente não transitar Belo Horizonte, Brasília direto. Que seja entrar em alguma cidade, que seja ali em Três Marias, almoçar em Três Marias uns peixes deliciosos, que seja conhecer alguma outra cidade, as grutas, Cor de Burgos, seja o que for, mas você fazer pausas, conhecer o que está em torno também, para enriquecer todo esse volume de vida, né? Essa extensão de vida, que pode ser longa, né? Mas que tem que ter qualidade nessa história. E aí, o Tantra, ele faz a gente acordar para isso. Por isso que eu venho falando com vocês, presta atenção na respiração de vocês. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a prestar atenção no corpo, no que é mecânico do nosso corpo, principalmente a respiração, que é mecânica, e começa a trazer essa energia, ele começa a despertar pontos do seu corpo, que essa estrada que é pavimentada retinha, ela começa a ter mais movimentos, ela começa a ter outras perspectivas, ela começa a ter uma sabedoria. E você pode chegar nesse ponto meio nirvana, que é uma estrada de interior, que a gente tem aqui em Minas, e que, como boa mineira, eu amo, né? Cada qual com seu cada qual. Então, esse chamado para essa história faz essa diferença. O Tantra promove isso, enriqueça o seu caminho, promova estimulações diferentes, saia dessa monotonia, que essa pavimentação é tranquila, acorde o seu corpo, não tenha medo das lombadas, não tenha medo dos buracos, aproveite esses buracos para poder admirar mais o que está acontecendo, para estar consciente no que está acontecendo,
porque a vida é assim, ela é de alto e baixo, ela é de pavimentação tranquila, mas também de buracos, de lombadas, de semáforos, não, de pedágios, e seja o que for, mas tenta enriquecer essa história para não viver um marasmo. Esse é o recado da meditação de hoje. Namastê, até o próximo episódio.